Olá, eu quero compartilhar com você nesse momento uma mensagem da Palavra de Deus. Eu quero meditar com você a respeito da mensagem do Salmo 4. Por favor, acompanhe a leitura dessa passagem do Antigo Testamento, Salmo 4, atribuído a Davi. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame e amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Oferecei sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Há muitos que dizem, quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. O Salmo conclui-se no verso 8 com os seguintes dizeres: em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Você já experimentou aquela sensação de estar com o peito apertado? Você já experimentou aquela sensação de ter um nó na garganta? Geralmente, nós sentimos isso ao passarmos por momentos muito difíceis. O Salmo 4 trata sobre essa experiência desagradável, mas regular nas vidas de todos os seres humanos. Você deve estar se perguntando o que aconteceu de tão ruim para levar o autor dessas linhas a registrar esses sentimentos, a registrar essa experiência. Os Salmos 3 e 4 possuem o mesmo contexto, possuem o mesmo cenário. Davi está fugindo de seu próprio filho, que pretende matá-lo, que pretende dar um golpe no governo do Estado de Israel. Eu fico imaginando como estava o coração de Davi ao fugir do próprio filho que se transformou em seu maior inimigo e perseguidor. Enquanto Davi encontrava-se triste, chateado, decepcionado, se perguntando onde foi que eu errei na educação desse menino, enquanto Davi encontrava-se nessa situação ruim, ele busca a Deus através de uma oração sincera e belíssima. Eu quero meditar com você nessa ocasião a respeito do que devemos aprender com o Salmo 4 e quero tratar com você acerca dos benefícios da oração. Alguém já afirmou de forma muito apropriada que o mais importante de um salmo é a sua repetibilidade, pela qual pode se transformar em oração para muitos. Nós podemos, portanto, fazer da oração do salmista a nossa oração. O primeiro benefício da oração é o alívio. O Salmo 4 começa com um grito introdutório para Deus ouvir a oração do salmista. Veja o verso 1. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Literalmente, Davi diz que estava num aperto. Esse é o sentido do termo hebraico traduzido por angústia. Quando estamos passando por uma grande dificuldade, geralmente nós nos referimos ao nosso sentimento, à nossa sensação, enquanto passamos pelo problema, dessa forma. Eu estou sentindo um aperto no coração, eu estou sentindo um nó na garganta. Davi diz que no meio da angústia, Deus lhe deu alívio. O que é o alívio? Alívio
não é sinônimo de resolução imediata de conflitos e de problemas. O alívio é uma diminuição do peso, da carga, da fadiga, da ansiedade. Enfim, o alívio é uma folga. Deus é soberano, absolutamente soberano, para dizer sim, para dizer não às nossas preces, aos nossos pedidos. Todavia, Ele nunca vai nos recusar a sua graça. Talvez o cenário à nossa volta não mude. Talvez as circunstâncias à nossa volta que nos afligem, que nos sobrecarregam, talvez elas permaneçam imutáveis. Todavia, certamente, seguramente, o crente que confia em Deus e que ora, experimenta uma mudança interior. O fiel é tocado por Deus e algo dentro do seu coração é pacificado, é tranquilizado pelo próprio Deus. Talvez o problema persista. No entanto, Deus nos dá novas perspectivas para o enfrentamento desse mesmo problema. A vida de Davi não mudou drasticamente de uma hora para outra. Depois que Davi disse amém, a vida dele não foi alterada instantaneamente, mas naquela noite, depois de orar, Davi dormiu. Naquela noite, depois de depositar sua angústia, depois de colocar e de expressar para Deus tudo aquilo que estava se passando dentro do seu coração, Davi experimentou paz e ele dormiu naquela noite. Deus faz o mesmo com a gente muitas vezes. A situação às vezes não é alterada, mas o Espírito do Senhor alivia a nossa carga. No Sermão da Montanha, nosso Senhor Jesus Cristo, querendo ensinar seus discípulos a não se comprometerem com a ansiedade e ao mesmo tempo crerem no Senhor, crerem na divina providência, afirmou aquela célebre frase registrada em Mateus capítulo 6, verso 34, basta a cada dia o seu próprio mal. O segundo benefício da oração é que a oração pode nos acompanhar o tempo todo. A oração é um privilégio que pode e deve acompanhar o fiel em toda e qualquer situação. Não precisamos estar na igreja para orarmos. Para orarmos e para Deus nos ouvir, nós não precisamos de protocolo, de formalismo, de muita liturgia. Precisamos falar com o Senhor em nome de Jesus. Temos acesso a Deus pela fé em Jesus Cristo, é o que aprendemos no 5º capítulo do livro de Romanos, da carta de Paulo endereçada aos Romanos. O que fez Davi no meio do seu aperto? Davi orou. Davi falou com Deus. Ele externou seus medos, suas desconfianças, suas dificuldades, e a Bíblia diz, e a própria experiência de Davi testemunha isso, Deus ouviu a prece de Davi. A oração revelou-se como absolutamente terapêutica, reparadora na experiência de Davi. É o que aprendemos quando lemos o verso 7. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles. Curiosa e paradoxalmente, o aperto de Davi é transformado em largueza. O aperto de Davi, a precariedade dos recursos de Davi é transformada em fartura de alegria. Isto é, Deus produziu uma verdadeira transformação na vida daquele homem através da oração. O Antigo Testamento também oferece-nos o exemplo de Ana. Ana estava muito triste e resolveu orar, resolveu buscar a Deus. E a Bíblia diz que depois de orar e chorar diante do Senhor, aquela mulher que se prostrou diante do ser divino para orar e para chorar, levantou-se com um semblante alterado. Deus tratou
tratou o seu coração. Quero também chamar a sua atenção para o fato de que Davi não orava apenas quando passava por dificuldades. Tem gente que só se lembra de Deus no meio da dificuldade, e isso não está certo. Davi orava em todo o tempo. Também é de sua autoria o Salmo 122, que diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aprendemos com Davi que a oração relaciona-se com todo e qualquer momento que nós vivamos, com todo e qualquer momento que a gente experimenta. No Novo Testamento encontramos a recomendação do apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica, relevante para os cristãos de Tessalônica do passado e relevante para nós cristãos contemporâneos. Em 1 Tessalonicenses 5,17, o mandamento apostólico é o seguinte: orai sem cessar. A terceira lição que eu quero registrar nessa ocasião, nessa devocional, o terceiro benefício da oração é que a oração nos ajuda a enfrentarmos os problemas externos. Por meio da oração, Deus trabalha no nosso coração, potencializa o nosso coração, Deus nos capacita e, transformados por Deus, energizados pelo próprio Espírito do Senhor, temos agora condições de enfrentarmos os problemas externos. Deus primeiro mexe com a gente interiormente e depois nos habilita ao trabalho exterior. Do verso 2 ao verso 6, Davi inclui em suas orações outras pessoas e outras situações. O Salmo 4 distingue-se por sua tensão dramática. O drama encontra-se nas tensões, nas relações dos personagens do Salmo. Não existe no Salmo 4 diálogo de personagens, só Davi fala. Mas em sua fala, Davi interpela outros, ou seja, Davi faz perguntas a outros. O enfrentamento de Davi com os grupos diversos opostos cria a tensão do Salmo 4, e essa tensão é resolvida através da confiança em Deus. A pergunta que eu dirijo a você é a seguinte: você se sente responsável em orar pelo mundo? Você entende que possui responsabilidades no que diz respeito à intercessão? Você entende que precisa orar por outras pessoas, por outras famílias, não apenas por você, não apenas pela sua própria família? A oração promove esse tipo de benefício. Deus lida conosco internamente e nos capacita a lidarmos com as questões externas, exteriores a nós. O quarto benefício da oração é que a oração alegra o coração. Davi diz que Deus colocou mais alegria no coração dele do que a alegria que os seus perseguidores tinham. Ou seja, a alegria tem mais a ver, tem mais relação com o favor de Deus do que com a conquista humana. A fonte da alegria do salmista é o próprio Deus. Um dos maiores teólogos da igreja, Agostinho de Hipona, costumava afirmar que o coração humano só encontra paz, só encontra alívio, só encontra sossego, só encontra serenidade e paz quando se encontra com o coração de Deus. Você já experimentou esse encontro? Deus já tocou o seu coração? Já descontinuou os seus temores? Eu convido você a experimentar isso, entregando-se plenamente a Jesus Cristo. Se no verso 2 Davi sentia-se com um verdadeiro nó na garganta, no verso 7, o cenário é completamente alterado. O texto sugere e insinua que Davi experimentou largueza, Deus lhe deu folga, Deus lhe deu alívio, Deus derramou em seu coração daquela alegria e daquela serenidade que só Deus pode dar.
A alegria e o contentamento de Davi em confiar no Senhor é maior do que a alegria das festas da colheita. A alegria do salmista é paradoxal, é sobrenatural. Deus colocou essa alegria no seu coração no meio da dificuldade. Eu quero dizer para você que me escuta nesse momento que esse movimento miraculoso continua. Deus continua derramando graça, dando felicidade para os seus servos enquanto eles passam por momentos difíceis. A minha oração é para que você experimente isso, é para que você tenha essa experiência bendita e alegre e transformadora em nome de Jesus. Somente Deus pode consolar na tribulação com uma alegria que procede do próprio Espírito Santo do Senhor. A quinta lição, o quinto benefício da oração que eu quero dividir com você nesse momento é que a oração pacifica o coração. Parafraseando Rubem Alves, a oração exorciza o medo e pacifica o coração. O coração agitado e inquieto experimenta calma através da oração. Davi, mesmo em meio a grande perigo e longe da evidência visível da bondade de Deus, encontrava em Deus paz e segurança e conseguiu dormir. Esse texto, longe de ser uma denúncia a respeito da espiritualidade daqueles que sofrem com a insônia, quer, na verdade, afirmar que podemos encontrar alívio em Deus e força nele para superarmos as dificuldades da vida. O texto está falando aqui sobre sobrevivência, sobre viver um dia após o outro, sobre continuidade da vida, mesmo em meio ao caos e às situações difíceis. Eu gosto muito de uma música atribuída ao cantor Paulo Nazaré. Essa música se chama Hoje, e na letra dessa canção se diz o seguinte: hoje eu quero experimentar aquela paz de orar e dormir. E só Deus pode dar essa paz de orar e dormir. O texto quer nos ensinar que a verdadeira alegria e paz não dependem das circunstâncias, mas sim da proteção e das provisões de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que tudo isso seja verdade em sua vida. E tudo isso, todas essas experiências começam quando nós cremos em Jesus, quando depositamos a nossa confiança em Jesus e cremos que Jesus viveu por aqueles que creem nele e morreu para a justificação deles. Que o Senhor te abençoe. Que nesses dias tão difíceis, tão inquietos, tão intranquilos, tão violentos, com uma violência atípica, diferenciada, estamos vivendo esse quadro também, que nesse cenário você experimente paz e alegria, que seja verdade que isso seja verdade em sua vida, em nome de Jesus. Amém.